lições ministradas na Escola Bíblica para Todos, que ocorre aqui todos os sábados às 18 horas. Gostaria de cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos na lição de número 13, já está ali no telão, os 10 mandamentos, a parte inicial. Como os irmãos sabem, a parte inicial da lição está sendo ministrada às terças-feiras e a continuação é aplicada ao sábado na EBT. Foi ministrada a lição de número 12 pelo nosso evangelista Romeu Ramos, que foi a peregrinação de Israel no deserto até o Sinai, a parte final no sábado passado, e hoje, na terça-feira, estaremos adentrando a lição sobre os 10 mandamentos, a parte inicial. Amém ou não amém? Amém? Vamos lá. Eu tenho que apontar para cá, né? Logo eu me acostumo, até a 50ª lição. Acho que eu fui demais, vamos voltar. Estou pegando o jeito. Agora foi. Texto áureo da nossa lição. Como disse, irmãos, vamos do início aqui para recapitular. O tema da lição é os 10 mandamentos, né? A parte mais fácil da lição, quem sabe, seja o título. Os 10 mandamentos. Nosso texto áureo está baseado, já foi lido aqui, ou melhor, já foi citado aqui, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo, escrevendo aos Romanos, irmãos, ele diz que o fim da lei é Cristo, mas não o fim da lei como algumas pessoas dizem, que por conta de Cristo já não é mais necessário fazermos cumprir os 10 mandamentos, por exemplo. Nós temos por conhecimento que a lei ela foi abolida em Cristo, mas não no sentido de que agora nós não somos mais servos da lei, mas sim servos de Cristo. Porque o próprio Cristo ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Amém? Então aqui o fim da lei é Cristo, ou seja, hoje nós não somos mais servos da lei, mas servos de Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei expõe e condena os nossos pecados, porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Irmãos, para que tenhamos consciência do que é certo, nos é necessário também saber o que é errado. Certo? A lei ela vem justamente para apontar o pecado. E apontando o pecado, ela nos dá a direção do que o que devemos fazer para não pecar. Eu não sei se eu me faço entender. Na minha mente está muito claro, mas às vezes na mente dos irmãos se torna um pouco complexo. A lei ela vem para apontar o que é o pecado. E é por isso que a nossa verdade prática diz que a lei expõe e condena os nossos pecados. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica. Nós vimos nas lições anteriores que, como a lei apontava o pecado da humanidade, era necessário que essa humanidade, ou mais especificamente o povo de Israel, para que aqueles pecados fossem encobertos, aqueles pecados que eles tinham conhecimento agora por conta da lei, era necessário que eles sacrificassem, e existiam diversas formas de sacrifício para encobrir o pecado. Lembre-se que no Antigo Testamento não havia o perdão completo de pecados, era uma forma momentânea de encobrir o pecado. Afinal, todas as vezes que alguém pecava, que alguém falhava, era necessário fazer um sacrifício. Então aquele pecado ele não era perdoado, mas sim encoberto pelo sacrifício, certo? Isso é tão verdade que até o próprio sumo sacerdote, todos os anos, tinha que sacrificar em favor do povo, mas também em favor dos seus próprios pecados. Ora, se o pecado de fato fosse perdoado, o sumo sacerdote faria aquela atitude numa única vez e não precisaria mais regressar lá. Mas como era apenas encoberto todos os anos, o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo seu pecado e o pecado do povo. Mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso pecado foi
perdoado e justificado mediante a fé. É por isso que nós não precisamos mais sacrificar. É por isso que não precisa mais de um sumo sacerdote todos os anos oferecer sacrifício em favor dos nossos pecados e do seu próprio pecado. Primeiro, Cristo não tinha pecado, então ele não precisa oferecer sacrifício em favor do seu pecado. E ele também não precisa oferecer sacrifício em favor dos nossos pecados, porque ele foi o sacrifício perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus por isso. Ele tirou o pecado que nos era imputado como crime. A nossa leitura bíblica em classe já foi lida aqui, que está em Êxodo, do capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 5, no capítulo do versículo de número 7 ao 10 e do 12 ao 17. Não vou ler porque já foi lido aqui e os irmãos podem ler em casa. Os objetivos então da nossa lição de hoje são conhecer os propósitos dos 10 mandamentos, compreender o conceito de cada mandamento e saber que os 10 mandamentos referem-se à relação do homem com Deus e o próximo. Irmãos, é interessante acerca desses objetivos aqui, principalmente no que tange aqui ao saber que os 10 mandamentos referem-se à relação do homem com Deus e o próximo. Nós entendemos, irmãos, que para que seja constituída uma sociedade, é necessário que essa sociedade ela tenha normas, tenham leis, diretrizes que regem um povo, uma comunidade, para que eles se tornem uma sociedade. Por isso que quando Deus dá a lei ao povo de Israel, o que Deus está fazendo é separando uma nação para si. E separando um povo para si, era necessário que esse povo, que anteriormente era escravo, sem direitos, apenas com deveres, e o dever era reclamar, o dever deles era trabalhar. Então, enquanto escravos, eles não tinham por que ter leis, eles estavam debaixo de uma subserviência ao povo do Egito. Mas agora, quando Deus os resgata do Egito e está os conduzindo pelo livro do Êxodo, pelo deserto, e está lhes dando uma identidade, Deus também vai estabelecer leis. Porque é necessário que toda sociedade, que todo povo organizado tenha leis, tenha diretrizes. A verdade é que muitas pessoas querem servir a Deus sem servir as suas leis. Não fazem parte dessa nação, não fazem parte do povo escolhido, porque para fazer parte da nação de Israel era necessário obedecer às leis. Foi falado aqui ainda pelo nosso pastor presidente, salvo engano, durante a ceia, que para que até mesmo o estrangeiro, ou melhor, foi pelo pastor José Lima, se não me falha a memória, que para até que se o estrangeiro quisesse participar da Páscoa, ele teria que fazer a circuncisão, porque a circuncisão estava na lei. Do contrário, ele teria apenas que assistir, mas não participaria. Então tem muita gente assistindo o Evangelho, mas não é participante do Evangelho. Amém ou não amém? Porque quem quer o Evangelho sem aceitar as leis que o Evangelho determina, é só um espectador do Evangelho. Para ser participante do Evangelho, tem que praticar as leis do Evangelho. É por isso que Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Não há uma outra opção. E uma vez uma jovem me perguntou ainda no Brasil: mas Wagner, líder, eu não queria me batizar. Eu sou crente, eu acredito em Jesus, mas eu não quero me batizar. E daí eu já entendi o porquê que ela não queria se batizar. Porque se ela se batiza, corre o risco de ir para a disciplina também. Quando se batiza, se assume um compromisso debaixo da lei do Evangelho, da lei de Deus,
que se você errar terá consequências. Ela preferia não batizar, porque não batizando ela não estava debaixo dessa lei do Evangelho. Daí eu disse: você não crê em Jesus, porque quem crê automaticamente é batizado. Quem crê tem prazer em obedecer à voz de Jesus. Quem é participante do Evangelho, viver o Evangelho não é um fardo, é um prazer. Se você crê em Jesus, você é batizado. É por isso que não dá para excluir uma coisa da outra. Ou você vive o Evangelho praticando as leis do Evangelho, ou somos meros espectadores desse Evangelho. Então, para que tenhamos um relacionamento com Deus e com o próximo, é necessário que nós compreendamos, que a gente saiba o que são os 10 mandamentos. Está lá um resumo do decálogo ou dos 10 mandamentos. Lembrando, irmãos, que esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus nas tábuas de pedra, as tábuas da lei. Imagine o próprio Deus escrevendo na pedra os 10 mandamentos. E todas as vezes que eu leio esse texto em Êxodo, eu fico maravilhado com o fato de Deus escrever. Parece ser algo simples, irmãos. Hoje, afinal de contas, hoje em dia todo mundo escreve. Mas imagine a mão de Deus escrevendo. Qual era a caligrafia dele? Qual era a estrutura em que ele escrevia? Imagine a grandiosidade daquilo que Moisés viu. E o que Deus escreveu é resumido nisso. Primeiro mandamento. Vamos ler todos juntos, irmãos, para que grave. Amém ou não amém? Amém, né? Amém? Amém? Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Quinto mandamento. Sexto mandamento. Sétimo mandamento. Oitavo mandamento. Nono mandamento. Décimo mandamento. Pois bem, agora você já sabe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, irmãos, a gente pode dividir em 2 grupos, em 2 partes. Primeiro, tá mesmo difícil eu falar o português hoje, né? Os primeiros 4 podem ser divididos como mandamentos relacionados a Deus. Ou pode ser resumido naquele mandamento que Jesus disse para aquele homem que o perguntou o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: o que está escrito na lei? Amarás o teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faze isso, cumpra. Porque os 4 primeiros mandamentos, irmãos, obedecem à tônica de amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, tu não vai ter outros deuses, porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você sabe que só Ele é quem importa. Não farás imagens de escultura. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, não é necessário você idolatrar qualquer outra coisa a não ser esse Deus. Não tomarás o nome de Deus em vão. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você entende também que Ele é santo e que o nome dEle não pode ser tomado em vão. E o 4º mandamento é lembra-te do sábado para o santificar. O lembra-te do sábado para o santificar aponta para a criação, quando Deus, ao 7º dia, descansou. Então é fazer memória daquilo que Deus fez, como Jesus fez também na ceia, dizendo: fazer isso em memória de mim. Amém? Então os 4 primeiros mandamentos resumem-se a amar a Deus sobre todas as coisas. Do 5º ao 10º é amar o próximo como a nós mesmos. Honra teu pai e tua mãe. Não tem ninguém tão próximo da gente quanto nossos progenitores, pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Resumem-se a amar o próximo como a nós mesmos.
Hoje nós estaremos abordando os 4 primeiros mandamentos e no sábado estará sendo abordado do 5º ao 10º mandamento pelo professor de sábado na EBT. Então hoje nós estaremos nos detendo nesses 4 primeiros que estão intimamente relacionados a Deus. Mandamento, aqui está aí, o significado de mandamento, é a disposição escrita em que se determina a realização de um ato, uma diligência ou mandato. O decálogo. O termo decálogo literalmente significa 10 enunciados ou 10 declarações. Ele foi proferido por Deus no Sinai, em Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 1, mas também escrito por ele em 2 tábuas de pedra, conforme está relatado em Êxodo 31 e 18. O decálogo exprime a vontade de Deus em relação ao ser humano. É, na verdade, um resumo da lei moral de Deus. Irmãos, esses 10 mandamentos fazem parte dos 613 que há para a nação de Israel. Permitam-me aqui fazer um paralelo. Seria uma espécie de constituição para o povo de Israel. Eu não sou expert nisso, está aqui o doutor Alexandre Santana, que sabe muito mais de lei do que eu, obviamente, porque é formado nisso, mas eu entendo que há, ao menos na nação brasileira, a Constituição brasileira, que é uma lei que está acima das outras leis, e que, para que seja elaborada as demais leis abaixo dela, ela tem que ser consultada e nunca ferida, certo? Então, os 10 mandamentos é uma espécie de constituição de Deus para o povo de Israel. São as 10 principais leis, e daquelas 10 principais leis derivam-se as outras 603 leis de Deus para o povo de Israel. Então, são as 10 leis principais do povo, são os 10 mandamentos. O objetivo do concerto divino é um dos propósitos da lei. A lei foi dada por Deus a Israel com os seguintes objetivos. Primeiro, prover um padrão de justiça. A lei entregue pelo Senhor a Moisés é um padrão de moralidade para o caráter e a conduta do homem, seja ele judeu, seja ele gentil. Nós vemos, irmãos, hoje, uma lei que rege a maioria das sociedades civilizadas são baseadas nos 10 mandamentos. Eu acredito que não há nenhuma sociedade em pleno juízo em que seja permitido matar, em que o matar seja algo comum ou não punível. Eu não acredito que há uma sociedade comum aonde a mentira seja uma regra, ou seja algo lícito. Nenhuma sociedade é estabelecida sem leis. Ninguém que tem moral vive sem lei. Então, o primeiro ponto para que Deus estabeleça os 10 mandamentos é prover um padrão de justiça para que o homem tenha caráter, que tenha conduta, independente se ele é judeu ou se ele é gentil. Por isso, nós nos baseamos até hoje nos 10 mandamentos. Porque não é só uma questão religiosa, não diz respeito apenas a judeus, mas também ao nosso caso, que somos gentios. Aquilo que está descrito nos 10 mandamentos vale e deve ser praticado por nós até hoje. O segundo ponto foi também identificar e expor a malignidade do pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, isto é, fosse devidamente conhecida, conforme Romanos 5:20. Pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, o conhecimento pleno da transgressão. A lei não faz do ser humano um pecador, mas faz com que ele se reconheça como um transgressor. Ela expõe a malignidade do pecado, mas ao mesmo tempo aponta o caminho da sua expiação pela fé em Deus, através dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. Como eu comecei aqui a lição, irmãos, dizendo, a lei, ela vem exatamente para isso,
para apontar o que é o pecado. E sabendo o que é o pecado, a gente já sabe que não tem que cometer. E sabendo que não tem que cometer, nós procuramos soluções para viver uma vida de santidade. E é o terceiro ponto aqui, que o meu slide não ficou bem feito, né? Ficou mesmo com as letras lá para baixo, mas vamos lá. Revelar a santidade de Deus. O Senhor revela a sua santidade por meio, ou melhor, por intermédio da lei mosaica. Aqueles que têm a lição, pode abrir a lição, irmãos. Eu não fui muito feliz no enquadramento do meu slide. O Roger sorri. O Senhor revela a sua santidade por intermédio da lei mosaica. De igual forma, em um novo pacto, ele revela a todo mundo o seu amor através do seu Filho Jesus. A lei foi dada por Deus para conduzir a humanidade a Cristo. Irmãos, a gente tem aprendido nessas últimas lições que tudo o que acontecia no Antigo Testamento apontava para Cristo, que é o sacrifício perfeito. Acerca da lei, irmãos, apontar o nosso pecado e revelar a santidade de Deus, era algo que eu vinha meditando antes mesmo de abordar essa lição aqui, algo que o Espírito Santo revelava no meu coração, da maneira com que, infelizmente, a gente vem abordando o pecado. E eu digo a gente, nós cristãos, por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente começa a nossa oração como se a vítima do pecado fosse nós. Senhor, perdoa minha fraqueza, me ajuda a não pecar mais. Ó Senhor, tem dó de mim. Como se nós fôssemos os mais prejudicados em relação ao pecado. Mas a verdade é, irmãos, que nós vemos na lei, nós vemos no Novo Testamento, que o nosso Deus, ele é santo. E se nós somos a habitação de Deus, se Deus faz morada em nós, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos aquele que habita em nós. Então o maior prejudicado não sou eu, porque como o próprio Paulo escreveu, eu sou nascido do pecado. O pecado habita em mim, a minha natureza é pecaminosa. Agora o meu Deus é santo. O Deus que habita em você, ele é santo. Então, quando você peca, o maior problema não está em você, como se você fosse o herói e por algum momento você falhou. Não, o pecado está em ofendermos a um Deus santo, que optou habitar em nós, escolheu habitar em nós. Quando nós temos essa consciência do que é o pecado já não vira mais aquele pecadinho de estimação. Porque tem gente que peca hoje e pede desculpa para Deus. Amanhã peca de novo no mesmo pecado. Pede desculpa novamente. Vai pecar no outro dia seguinte e assim vai indo, torna-se um pecado de estimação. Agora, quando eu entendo que Deus, entenda a grandeza disso, irmãos. Deus habita em você, habita em mim. E é um Deus santo. Quando eu peco, é como se eu com as minhas próprias mãos esbofeteasse a Deus. Quando eu peco, porque ninguém peca sem querer. Nós somos tentados, segundo a palavra de Deus, segundo as nossas próprias concupiscências, ou seja, é o meu desejo que me leva a pecar. Então, se eu voluntariamente peco, eu voluntariamente estou ofendendo a Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós criamos um outro tipo de consciência. É por isso que quando Davi peca, ele começa a escrever: somente contra ti pequei, fiz o que era mal. E ele escreve o Salmo de número 57 dizendo: esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados. Apague todas as minhas iniquidades e crie em mim, ó Senhor, um coração puro, reto e sincero. Renova em mim, porque se o Senhor habita em mim, renova em mim o teu espírito.
mas não me lance fora da tua presença, mas mantenha o teu espírito na minha vida por longos dias. Davi entendeu que o crime era bárbaro, o pecado foi terrível, mas acima de tudo isso, ele ofendeu a santidade de Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós temos um relacionamento diferente com Deus. É por isso que muitas das vezes nós veremos, e eu já vou para a próxima parte, o apóstolo Paulo se referindo à lei, até com uma certa ira, porque cada vez que ele meditava na lei e entendia o que a lei dizia, ele via o quão miserável ele era. Inclusive Paulo escreve dizendo que ele é o maior pecador dentre os homens. Imagine o apóstolo Paulo, o maior pecador dentre os homens. Quiçá nós, irmãos. Imagine nós. Se Paulo, que foi uma referência, um vulto do Novo Testamento, escreveu dizendo que ele era o pior pecador dentre os homens, por quê? Porque ele tinha conhecimento da lei, e a lei apontava o seu pecado, apontava a sua falha. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós não queremos reconhecer as nossas falhas, e por não querer reconhecer as nossas falhas, a gente olha para Cristo como se Cristo tivesse que nos ajudar a não falhar, ao invés de nós nos santificarmos para que Ele se aproxime de nós. Diga glória a Deus. A gente vê em Cristo como assim: Cristo, eu pequei, me ajuda de novo. Ao invés de nós nos escondermos, há uma expressão que o nosso pastor presidente disse, e essa eu sei que é de autoria dele, que ele diz que o diabo ele tem medo, irmãos, é de um crente que tem ausência de pecado. O diabo tem medo de um crente que tem ausência de pecado. E ausência de pecado é porque ele é cheio de Deus? É, mas ele só é cheio de Deus porque ele tem ausência de pecado. Porque eu não preciso que Deus me encha mais, eu só preciso da exclusividade para Ele, me afastando do pecado. Quanto mais distante do pecado, mais próximo de Deus, é inevitável. A verdade é que a gente quer fazer uma salada dentro de nós, como se desse para conviver muito pecado e muito Deus dentro da gente, mas não dá. Você escolhe ou muito de si, ou muito de Deus. Quando você se esvazia de si mesmo, automaticamente você se enche de Deus. Amém ou não amém? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo de número 3. Nesse primeiro mandamento, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Naquela época havia entre as nações falsos deuses. Um exemplo disso é o Egito, onde o povo de Israel estivera por 430 anos. Nossa adoração e culto devem ser dirigidos somente ao único e verdadeiro Deus. Não devemos cultuar nem os anjos, nem os homens ou quaisquer símbolos. O primeiro mandamento da lei reafirmado em o Novo Testamento foi a respeito da adoração somente a Deus. Isso nos parece também às vezes muito simples, irmãos, mas beira a complexidade nos dias em que a gente vive. No Egito haviam muitos deuses, era um regime politeísta, como a gente vê até hoje as esfinges, homens, metade homem, metade animal. Na cultura grega também eram muito comuns outros deuses, como a gente vê na mitologia, como Hércules, Zeus, Atenas e enfim, diversos deuses. E por isso Deus se estabelece como único e verdadeiro Deus entre o povo. Isso, irmãos, só acontece com o Deus de Israel. Em nenhuma outra religião existe um único Deus que governa todas as coisas. E é por isso que os povos pagãos tinham dificuldade de aceitar o Deus de Israel. Porque como é que um Deus consegue comandar a chuva, a terra, o mar, as pessoas, a fertilidade, a morte,
a vida, a prosperidade. Você não está entendendo, né? Um Deus que consegue comandar o universo, as estrelas, as estações, as marés. Se for necessário, Ele para o sol e o sol se detém. Se for necessário, Ele dá vida, mas se Ele quiser, Ele tira também. E se Ele quiser voltar a dar, Ele volta a dar vida também. Ele empobrece, Ele enriquece, Ele abate, Ele exalta. Como pode um único Deus fazer todas essas coisas? Por isso Ele se apresenta como o único e verdadeiro Deus. Lembre-se, quando Ele vai falar com Moisés, Moisés diz: tá, Senhor, eu vou lá falar com o faraó, mas quem é o Senhor para que eu apresente diante dele? O que o Senhor governa? A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus fala para Moisés, diga assim, ó: o eu sou te enviou. O eu sou, isso resume Deus. Ele é tudo em todos. A nossa adoração e culto devem ser dirigidos somente ao único e verdadeiro Deus. Não devemos cultuar nem os anjos. E isso, irmãos, é algo que acontecia muito no final dos anos 80, início dos anos 90, quando tem o boom do movimento pentecostal. Acontecia muito de se adorar anjos. Há até um pastor famoso por aí, que é brasileiro, mas que a sede da igreja dele é norte-americana, em que no púlpito tinha uma cadeira para ele, mas também tinha uma cadeira para o anjo se assentar, para um anjo se assentar naquela cadeira. E era uma igreja supostamente evangélica. E o porquê que isso acontece, irmãos? Porque nós estamos acostumados com figuras sobrenaturais. E nós estamos tão enraizados no pecado e na idolatria, e eu digo nós, quando eu refiro a isso, eu digo a humanidade, o homem, que nós não nos contentamos num Deus único e verdadeiro. A gente quer sempre um amuletinho. É por isso que as igrejas que enchem, irmãos, são as igrejas que têm o óleo de sei lá de onde, a vassoura ungida, o sabonete ungido, porque as pessoas querem um amuleto, querem algo para se apoiar, algo visível, algo palpável, para dizer que aquilo ali é a razão da sua fé e milagre. Então nós entendemos que somente a Deus nós devemos adorar, nem a anjos, nem a homens e nem quaisquer símbolos. Inclusive, a Bíblia nos diz que se mesmo que, é uma hipérbole, um exagero, aparecessem anjos, irmãos, pregando um novo evangelho, era para ser considerado anátema ou maldito, porque só devemos adorar a Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. Não existe anjo para trazer qualquer outra revelação. A grande confusão que nós estamos vendo hoje em Israel é por conta de um suposto homem que teve a revelação de um anjo. Se você for a fundo estudar a história do islamismo, Maomé supostamente foi visitado por Gabriel, e esse Gabriel lhe deu uma nova revelação, e aí surge os muçulmanos. E olha a confusão que está dando. Quando se dá ouvidos a um novo testamento, a um novo evangelho, a uma nova palavra, que não é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Somente a Deus nós devemos adorar. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Aqui Deus proíbe terminantemente o uso de imagens idolátricas. Deus é espírito, disse Jesus. Não há como adorá-lo por meio de imagens. Querer adorar a Deus por meio de imagens visíveis é falta de fé, pois Cristo é a imagem de Deus. É abominação ao Senhor, idolatria, ou seja, ter ídolos e ser idólatra. Irmãos, não dá para fazer imagem e escultura e achar que é Deus. Não dá para representar Deus. Não dá. As pessoas já representaram Jesus de todas as formas. Loiro de olhos azuis. Impossível, irmãos. Nascido na região da Palestina, como é que seria loiro de olhos azuis? Seria uma anomalia genética, começando já desse princípio. E tentam fazer diversas figuras. Como eu disse, irmãos, isso é falta
de fé, as pessoas estão sempre apoiadas em algum tipo de amuleto, uma fitinha de sei lá da onde, e agora os evangélicos, infelizmente, não acontece, graças a Deus não acontece aqui, mas estão sempre apoiados em alguma coisa, às vezes ligadas a Israel, ou que trouxeram de sei lá da onde. Para, irmãos. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Na vida do crente, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em sua vida, em seu coração, em seu tempo e em sua vontade. Esse ídolo pode ser acúmulo de riqueza, busca pela grandeza, pelo sucesso e pela fama. Pode ser também a busca pela popularidade, pelo prazer desenfreado. Há muita gente na igreja se arruinando espiritualmente por causa dos ídolos do coração. É o coração que está escrito lá, Roger. Por conta dos ídolos do coração. Irmãos, foi falado isso aqui também, tem gente idolatrando o filho, como se o filho fosse maior do que Deus. Tem gente que idolatra cantores gospel. Fulano desviou, dá vontade de desviar também. Misericórdia, irmão. Há uma busca desenfreada hoje, irmãos, para que as pessoas comecem a se comparar com outras. Há uma busca desenfreada pela riqueza, a pessoa, como chegar ao primeiro milhão, como fazer amigos e influenciar pessoas, e é sempre as pessoas querendo mais dinheiro, e quer ganhar dinheiro em cassino online, quer ganhar dinheiro em moeda virtual, gente, as pessoas estão numa busca desenfreadas pela riqueza, idolatrando o dinheiro. Ainda vi essa semana uma cultura africana em que eles fazem pacto com o demônio, e o demônio envia um animal com dinheiro para aquela pessoa. Alguém viu esse vídeo? Está aí nas redes sociais. Coisa terrível, irmão. Se aquilo ali for real, olha, eu não presto para ser, se não for para ser crente, não presto para mais nada, irmão. Porque eu vou te falar, fazer amizade com uma cobra daquele tamanho está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. É muita loucura, irmãos. É tão bom ser crente, irmão. Se você soubesse o quão bom é ser crente. E crente que congrega, como diz o lema daqui, é bom ser crente e crente que congrega. Imagine, irmãos, hoje a gente está numa terça-feira, sentado numa cadeira confortável, cheiroso, bonitinho, ouvindo a palavra de Deus. Isso é privilégio, e tem gente que reclama disso. Se você servisse ao outro time, irmãos, levantar meia-noite e ir em encruzilhada, já pensou? Para vir na oração às 10 e gente não quer vir, imagina para vir meia-noite na encruzilhada. Você só presta para ser crente mesmo, irmão. Acúmulo de riqueza, busca pela grandeza, sucesso e pela fama, busca pela popularidade, é um dos tópicos que mais se vê hoje em dia, irmãos, principalmente com o advento das redes sociais. Pessoas que querem ser popular a todo custo, pessoas que ficam famosas por questões mais, desculpe minha expressão, as questões mais idiotas possíveis. As pessoas ficam famosas e populares por coisas ridículas, porque essa busca desenfreada pela popularidade ridiculariza o pecado, faz com que as pessoas se tornem ridículas. Experimente ver um suposto cantor gospel que desviou para ver o que ele vira. Eu vi uma cantora gospel, que provavelmente vocês viram também, que se desviou, misericórdia. Começa a se assemelhar a um bicho, por isso que Nabucodonosor não deu glória a Deus e foi pastar. A gente vê todos os dias, irmãos, notícias de pessoas que estão em busca de aprovações de outras e por conta disso acabam se destruindo, porque estão idolatrando a outras pessoas, estão idolatrando a popularidade, estão idolatrando a fama. Quantas notícias nós vemos de pessoas que querem cada vez ter um padrão mais estético, mais apresentável para ficar bonito. Recentemente virou notícia uma modelo que morreu porque estava fazendo lipoaspiração no joelho. Deu uma complicação e morreu. Lipoaspiração no joelho. Nem sabia que era possível fazer isso. Mas as pessoas estão numa busca desenfreada pela aprovação,
por like, por popularidade, por fama, e acaba se distanciando de Deus, fazendo das pessoas os seus ídolos. Cuidado, irmãos, isso aqui não fui eu que escrevi, é o comentarista da lição dizendo que há muita gente na igreja se arruinando espiritualmente por causa dos ídolos do coração. Cuidado, irmãos. Sirva a Deus, tenha Cristo como seu modelo, como seu exemplo. Não se espelhe em homem, em pregador, em cantor. E eu digo aqui com propriedade, não se espelhe nem em mim, se espelhe em Cristo, porque em mim você vai encontrar falha, mas eu sei que se você se espelhar em Cristo, você vai morar no céu. Você vai morar no céu. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus representa Ele mesmo, sua divina natureza, seu infinito poder e seu santo caráter. Este mandamento, portanto, diz respeito à santidade do Senhor. Tomar o nome do Senhor Todo-Poderoso em vão é mencioná-lo de modo banal, profano, secular e irreverente. Há um problema muito grande, irmãos, em tomar o nome de Deus em vão. Como eu falei, todo pecado fere a santidade de Deus. E o nome de Deus é 3 vezes santo. Há uma onda por aí de piadas de crente, conversinhas de crente, gente que supostamente é gospel imitando línguas estranhas. Cuidado, irmãos. Cuidado se você curte isso, porque às vezes, quem sabe, você não está na roda dos escarnecedores, mas curte, comenta, vê graça. Não mexam com o nome de Deus. Você que nos acompanha pela rede Semear, cuidado com o que você assiste. Deus não se deixa escarnecer, tratando o nome de Deus de forma banal, profana, secular e irreverente. Deus não serve para piada, porque o nosso Deus, Ele é santo. Deus não serve para qualquer tipo de conversa, porque o nosso Deus, Ele é santo. Imagine, irmãos, que teve um homem que pegou os utensílios do templo, mobília, e levou para uma festa pagã. Não era o nome de Deus e nem nada do tipo, era mobília. E apareceu uma mão escrevendo na parede, dizendo que ele havia sido pesado na balança e achado falta. Vocês estão entendendo? A mobília do templo. Tem gente fazendo piada com língua estranha, irmãos, com dons de Deus, fazendo piada com o mover do Espírito Santo. Se as pessoas tivessem noção da seriedade do que é isso. E nos parece que, falando assim, é algo muito moderno, mas isso Deus estabeleceu no 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cuidado, irmãos. Vamos para o 4 e eu já vou encerrar, que já deu meu horário. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O sábado era um dia de descanso e de adoração a Deus. O termo sábado vem do hebraico shabá, que é cessar ou interromper. Em Gênesis 2:3 está escrito: Deus descansou, literalmente cessou, no sentido de alguém interromper o que estava fazendo. A expressão lembra-te, usada pelo autor no versículo de número 8, indica que o sábado já fora dado por Deus no princípio e que já era observado para o descanso do trabalho e a adoração a Deus. É importante ressaltar que no Novo Testamento não há um só versículo que ordene a guarda do sábado, como é o caso dos adventistas, que embora creiam no Novo Testamento, eles fazem a guarda do sábado como dia fixo santificado para descanso e adoração ao Senhor. O sábado foi dado como um sinal do pacto do Sinai entre Deus e Israel. Assim, o sábado assinala Israel como um povo especial de Deus. A respeito dos demais mandamentos, não está dito que eles são sinais. Para nós, o princípio que permanece é que é um dia de descanso na semana, para nosso benefício físico e espiritual. Nós, cristãos, observamos o domingo como um dia de culto, pois Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana.
A guarda do sábado, irmãos, está especificamente dizendo que é um sinal, ou seja, um marco. Como eu já disse no início, da mesma forma com que nós ceiamos em memória de Jesus, o povo de Israel guardava o sábado em memória do dia em que Deus descansou na criação, o sétimo dia. Nós não guardamos o sétimo dia, mas fato é que há um tempo para todas as coisas. Nós devemos trabalhar sim, mas tem um dia em que devemos descansar. E isso é uma premissa em que a gente escolheu o domingo. Também não é um mandamento, porque se fosse um mandamento, só domingo ter culto, nós iríamos na igreja só ao domingo. A verdade é que nós podemos cultuar todos os dias, mas a maioria dos sinais neotestamentários aconteceram justamente no domingo, em que estabelecemos como o primeiro dia da semana no calendário cristão. Então, o domingo é o nosso dia de culto, mas também nós não somos, assim como tem o sétimo dia, a gente não é do primeiro dia. Nós não somos evangélicos do primeiro dia, como tem os adventistas do sétimo. Nós somos só cristãos, irmãos. Amém? Nós temos que ter um dia para descansar o nosso corpo, para benefício físico e espiritual. Uma mente que está sempre atribulada com os afazeres do dia a dia, uma mente que não consegue ser 100% crente. Tá bem? Por isso que quando aquelas mulheres estão lá atarefadas e outra está aos pés de Jesus, Jesus diz: olha, essa é que escolheu a boa parte. Porque há momentos de trabalhar, de se atarefar, de fazer as coisas de casa, de fazer o trabalho, mas há momentos em que a gente tem que reservar para estar aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Amém, irmãos? Então não há nenhum sinal novo testamentário para que a gente guarde o sábado, porque, como já foi falado aqui pelo evangelista Ícaro, muitas das vezes você vai ser abordado por um adventista esse adventista ele vai dizer: olha, mas Jesus ele não veio para revogar a lei, Jesus veio para cumprir a lei. De fato, Jesus veio e cumpriu a lei. Mas e aí sobre o sábado? Sábado, você pode agora afirmar, com base no que você aprendeu hoje, que está lá escrito em Êxodo, que é um sinal do pacto do Sinai entre Deus e Israel. Ou seja, é um sinal, é um marco, não é um mandamento. Amém? É um marco para que o povo lembrasse do Deus que os tirou de Israel. Não é um mandamento. Então a gente não guarda o sábado, por isso nós celebramos o domingo também como um marco de Cristo, não que seja um mandamento. Afinal, nós temos culto na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estaremos encerrando então a lição 14, que é a continuação, que são as leis que dizem respeito ao próximo. Será ministrada no sábado às 18 horas, 10 mandamentos, a parte final. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, fique com essa palavra. Leia a lição em